Muito boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar a Faculdade de Direito e eu cumprimento a Faculdade de Direito na pessoa do Sr. Professor Marchante, porque é por iniciativa dele que eu aqui estou. Muito obrigada. Queria cumprimentar os distintíssimos palestrantes, membros da mesa, que muito bem conheço há muito tempo. E sem mais delongas, vamos então, vou só explicar num minuto o que é que se vai tratar nesta sessão e depois darei a palavra aos oradores, está bem? Segundo penso melhor. Ora bem, confrontando esta sessão com as sessões anteriores, nós agora, penso eu, vamos deslocar a nossa atenção para o âmbito da justiça civil e do direito privado, não é? E, portanto, por um lado, para a delimitação e para o controle dos poderes do juiz, quando é confrontado com a necessidade de aplicação ao caso concreto de normas processuais que lhe conferem poderes de escolha entre várias soluções alternativas, tendo em conta um determinado fim. É o que sucede com as normas de processo civil, que hoje há várias, não é? Que conferem poderes discricionários, deixando ao prudente arbítrio do juiz a escolha entre essas alternativas. Vários exemplos se podiam dar. Aliás, é interessante talvez comparar, por um lado, a evolução que nós temos assistido no processo civil, no sentido do aumento dos poderes do juiz, mas, por outro lado, em transformar em vinculados vários poderes que em versões anteriores do Código de Processo Civil se entendia que eram poderes discricionários. Passando agora para o campo do direito civil, um problema semelhante, enfim, de escolha e de ponderação se põe ao juiz quando tem que aplicar normas de direito civil, normas legais, portanto, ao nível das normas das leis infraconstitucionais, quero dizer, que definem conceitos indeterminados, cuja ponderação e cuja concretização terá que ser feita na aplicação ao caso concreto. Costuma falar-se do conceito da boa-fé, da sua aplicação transversal em vários domínios do direito civil, sei lá, no âmbito do cumprimento dos contratos, da responsabilidade extracontratual, etc., mas na realidade nós temos conceitos indeterminados em muitas outras áreas do direito civil, desde o âmbito da responsabilidade civil ao campo do direito da família. Hoje temos, de facto, a utilização de vários conceitos indeterminados, repito, cuja aplicação ao caso concreto implica uma determinada ponderação. E uma das questões que eu penso que o Sr. Professor vai hoje tratar é justamente saber qual é o limite da ponderação que pode ser feita pelo juiz, à luz da forma como a Constituição de 76 regula ou determina a separação de poderes, nomeadamente entre o poder judicial e o poder administrativo. No entanto, o nosso colóquio vai começar com o confronto, por um lado, entre o pretor e o iudex romanos, não é? Sr. Professor Eduardo Vera Cruz Pinto, e o juiz atual. E eu penso que a plena compreensão deste problema dos poderes do juiz, da organização da administração da justiça, da própria organização das fontes de direito, no fundo, sobretudo tendo em conta que o direito português normalmente se arruma na família romano-germânica, não é? Essa plena compreensão é absolutamente necessária, diria eu, para nós percebermos porque é que hoje temos uma determinada configuração ou delimitação dos poderes do juiz. Eu penso que temos muito a ganhar com isso e, portanto, eu, sem mais demoras, vou então fazer uma apresentação desnecessária, porque todos conhecemos o Sr. Professor Eduardo Vera Cruz Pinto. Seja como for, eu vou fazer uma apresentação sumaríssima, dentro da lógica do processo, que já não existe, não é o processo sumaríssimo. É professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da qual foi diretor durante 7 anos. É também professor catedrático do curso de Direito da Universidade Europeia, do qual foi diretor durante 5 anos. Foi membro do Conselho Superior da Magistratura durante 12 anos e do Conselho dos Juízes de Paz durante 8 anos. É coordenador do Centro de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Lisboa e dos cursos de mestrado da Universidade de Lusíada de Angola e é investigador em vários centros de inovação jurídica, participa com frequência em júris de avaliação para bolsas de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia e devo dizer que isto é só um bocadinho do vasto currículo científico que tem o Sr. Professor Eduardo Vera Cruz Pinto,
que eu muito admiro, devo dizer, e tem a palavra, vai falar, como todos sabemos, o tema chama-se assim, o pretor Iudex Romanos versus o juiz de hoje. Se não se importa, tem então a palavra. Muito obrigada. Obrigado, senhora juíza conselheira. Eu começo por agradecer o convite. Cumprimento a senhora juíza conselheira, que me ensinou o processo civil na Universidade Católica. Cumprimento a Isabel Alexandre, a senhora professora, que é uma amiga, e o professor doutor Marchante, que é um coordenador executivo e científico, embora a coordenação científica também seja do seu professor António Menezes Cordeiro. Eu, antes de iniciar a curta palestra, tenho que reconhecer que o grupo de Ciências Jurídicas da Universidade de Lisboa, através do seu decano, o professor Menezes Cordeiro, tem sido um grande aliado da disciplina de Direito Romano. E a disciplina de Direito Romano, como todos sabem, é uma disciplina benquista, malquista, conforme a circunstância. Já em outros tempos só se podia ensinar história do direito romano, porque o direito romano era muito atrevido, outras vezes considerou-se o direito romano demasiado perigoso para a estabilidade legislativa e a segurança jurídica, etc. Bom, ultrapassados esses tempos controversos, a Faculdade de Direito, filiando-se num movimento europeu que vai longo, tem a disciplina de Direito Romano como disciplina obrigatória, e eu tenho procurado mostrar que saber direito romano talvez não seja mau para quem ensina direito, mas sobretudo para quem tem que cuidar da organização judiciária. E hoje o que é que eu vou fazer? Vou tentar fazer um pouco a quadratura do círculo, que é não falar de direito romano no plano técnico, porque creio que não é também isso que se pretende. Portanto, vou evitar tudo o que seja a tecnicidade do pretor, do processo, do agir por fórmulas, das secções. Vamos sair desse concreto que às vezes tanto aborrece, é uma narrativa que muito aborrece os alunos, e mais aborreceria agora em período de pós-almoço os nossos ouvintes, e vou passar diretamente às pontes entre o direito atual, o direito processual civil atual e o direito romano. Em primeiro lugar, lembrando desde logo que o pretor surgiu para resolver um problema. Existiam os mores maiorum, o ius civile, e depois não se sabia como é que aquilo se aplicava. Havia uns deuses, uns rituais, as coisas assim esquisitas para atribuir tudo às divindades, e quando o direito romano se vai laicizando, é uma expressão um bocadinho profana para estas coisas, mas quando o direito romano se vai laicizando, o pretor aparece para dar um bocadinho de império às coisas. E por isso é que o pretor é um magistrado eleito. É um magistrado eleito porque tem império e tem jurisdicto. E, portanto, todo o poder soberano, vamos agora usar uma expressão viajando na história do Jean Baudin para a frente, bom, todo o poder que ele exerce porque é eleito obriga a comunidade a se seguir. Bom, vamos ver. Hoje o juiz não é eleito. O juiz não é eleito. O juiz recebe o seu poder de império da Constituição da República, que diz que o juiz exerce a sua função em nome do povo. Agora, como sabem, os doutrinadores dizem que recebe em nome do povo porque aplica as leis feitas pelo representante do povo. Bom, é uma legitimação indireta. Os representantes eleitos fazem as leis e o juiz não eleito aplica as leis feitas pelos representantes. E, portanto, o juiz é um titular de órgão de soberania não eleito, o que mostra que nem toda a soberania tem origem na representação direta pela via eletiva. Só que temos aqui um primeiro problema que choca logo de frente com o direito romano. É que se chama juiz de direito. E o direito não vai a votos, isto é um sarilho. Se o direito fosse a votos, estava tudo bem, a lei vai a votos, aliás, ainda bem que vai a votos, mas o direito não. E por isso, quem faz o direito não é eleito. A feitura do direito vem da auctoritas. E a auctoritas e o imperium são como a água e o azeite, não se misturam. Isto é, o juiz, o iudex romano, colhia a sua legitimidade de ser escolhido pelas partes.
Se as partes em litígio não tinham ninguém, o pretor indicava, tinha uma lista, e indicava, olha, vá ter com este que tem alguma experiência nisto, vá ter com ele. O pretor indicava, mas o juiz não ficava solto, não fazia o que queria, até porque o juiz não sabia nada de direito. Era uma pessoa de bom senso, era uma pessoa que tinha qualidades de ouvir, de diplomacia, mas não tinha expertise, não tinha nenhuma especialização jurídica. Então, como é que se fazia isto? De um lado estava o pretor, que ouvia as partes e dizia, muito bem, se é isto, então vou dar uma axio, vou dar uma ação. Você vá com esta ação ao juiz e já agora, em determinada fase do processo romano, o pretor dava uma fórmula, que era uma ordem dada ao juiz. Pois é que isto ficou mais genérico e passou a agir por fórmulas. É muito mais fácil ter um caderninho com as coisas todas apontadinhas e depois escolher a fórmula é esta, a fórmula é outra, de estar a inventar uma fórmula para cada vez que vinha lá as partes litigantes aborrecer o pretor. E o pretor o que é que fazia? Dizia ao juiz, olha, isto é assim, os factos que eu aceitei foram estes, e aqueles que eu dei como provados são estes, de maneira que toma lá isto para dares a decisão. E às vezes o Iudex dizia, estou a simplificar isto, numa história que não é da carochinha, mas é simplificada, o Iudex dizia, mas não entendo nada, agora vou resolver isto e fundamento como? Não há sentença sem fundamentação. Eu sei que agora os juízes quase que decidem mais do que julgam, mas isso já é outra coisa que não me cabe a mim entrar por aí. Um processo tão burocrático são mais decisões que juízos, mas o seu a seu dono, não é da minha conta. Talvez depois o Marchante e a Isabel possam falar sobre isso. Eu venho apenas do passado. Como dizia o Pasolini, eu sou uma força do passado tão distante que me tornei revolucionário, portanto já posso dizer estas coisas sem que a censura seja muito severa. Logo, o Iudex o que fazia era procurar que as partes soubessem de um jurisprudente qual era a regra. O jurisprudente é então esta figura que tem a auctoritas, que é procurada pelas partes para dar uma solução fundamentada. E por isso é que o direito romano ensina aos caloiros da faculdade que o direito é um porquê que não tem fim. Quando algum jurista não souber explicar porquê, acabou-se o direito. Entrou a força coercitiva do Estado. Entrou aí o polícia com o seu castete, o juiz com o seu império. A nossa função é explicar ad nauseam porque é que se resolveu daquela maneira. E por isso é que há as raciones decidendi. E os juízes aprendem o ritmo da sentença, na verdade. E, portanto, eu que tenho aqui ainda filhos pequenos, se alguém me aborrece muito com o quinto porquê, eu digo, olha, cala-te um bocadinho agora que já não te posso ouvir. Não? Mas ao jurista não lhe é permitida esta veleidade do cala-te agora. E, portanto, explica, e tem que fundamentar, e tem que convencer a parte que vai perder porque é que perde. Isto é difícil. Por isso é que em Roma o jurisprudente era uma figura tão respeitada. Porque é muito difícil, duas partes litigam porque ambas julgam ter razão. Ora, mas só uma tem, isto não é justiça salomónica, não se corta o bebê ao meio. De maneira que para dar o bebê à mamã é preciso apurar quem é a verdadeira mãe do dito. E nessa medida é preciso explicar bem, usar a retórica, a arte de convencer o outro da bondade dos argumentos, a dialética, a gramática, a prosódia. O que é preciso ter para aí com tanta arte para conseguir explicar a quem perde, julgando ter razão, porque é que perde. Ora, hoje, o jurisprudente, o que é ou quem é no processo, deixou de ser o parcerista, não é? Porque o parcerista também faz depoimento de parte, não é? Há uma parte que vai procurar uma opinião abalizada para sustentar a sua causa. E, portanto, hoje o jurisprudente tem um território que é capaz de ser mais pequeno que o hall do prédio, porque fica entalado entre o legislador que legisla e o juiz que julga. Quando muitas vezes diz, mas escrevam uns livros a interpretar as leis. Ora, os êxitos editoriais
não são para grandes tratados de direito, são para legislação comentada e anotada, os vademecums, não é? E aí andamos nós. Portanto, o legislador legisla, o juiz interpreta a lei e dá uma sentença, e o jurisprudente fica num terreno inóspito, ou é parcerista, ou se não é parcerista, é uma autoridade que está refugiada na universidade e, por vezes, pergunta-se a este jurisprudente, então não sabe fazer mais nada, senhor doutor. Ensina e, além de ensinar, o que é que faz? Não é? O que é que faz de útil? Que opiniões dá que depois são aplicadas? Ora, é difícil encontrar sentenças que estejam fundadas em jurisprudência que não se reconduzem. Quando eu digo jurisprudência, eu não digo sentenças dos tribunais, porque essa é uma outra deturpação. Como todos sabemos, creio, a partir de determinada altura, Augusto, o imperador Augusto, começou a entortar isto tudo. O direito romano é uma coisa durante a República e é outra coisa quando o poder se torna soberano. E, portanto, o processo, coitado, vira todo de cabeça para baixo e fica também soberano. O processo, o juiz e tal, fica tudo soberano. E esta bebedeira de soberania deu no seguinte: Augusto diz, mantenham lá a liberdade de dar as suas opiniões, os jurisprudentes continuam livres, viva a liberdade, mas só 40 de uma listinha que eu faço todos os anos é que são aceitos. Isto é, o iudex só segue a opinião daqueles 40 jurisprudentes, os consultos, que estão na lista que eu elaboro. De maneira que, a partir daí, a jurisprudência, que era a opinião dos jurisprudentes ligadas ao caso concreto, acabou-se a liberdade. Porque os jurisprudentes pensam assim: o que é que eu posso fazer para continuar na listinha do Augusto? O que é que eu posso fazer? E uma coisa, isto parece quase as fontes de direito no nacionalsocialismo. O Führer não abria a boca, era a vontade lida do Führer. O que é que Augusto espera que eu faça? Como é que eu agrado a Augusto para ir para a lista? E, portanto, passou a haver uma lista de jurisprudentes que tinham que ser seguidos pelo iudex. Imperadores tardios disseram: para que é que eu faço uma lista? Escolho já o iudex e fica aqui uma lista dos jurisprudentes que opinam julgando as causas. Bom, isto transformou a jurisprudência opinativa na jurisprudência dos tribunais. Portanto, o nome tem esta história aqui encurtada por efeitos de ampulheta, porque o tempo é curto. Eu agradecia muito que fossem severos comigo, porque falar de direito romano é falar de 500 anos de evolução do direito em Roma, e pedir isto em meia hora é um exercício que nem a minha criatividade conseguiria fazer. Portanto, chegados aqui, o que é que nós temos? Temos um juiz escolhido pelas partes, temos um pretor que dá umas instruções ao juiz através das fórmulas, dá ações. Ora, é preciso dizer, isto não tem nada a ver com o que nós temos hoje. Hoje temos o livre acesso ao direito. Qualquer pessoa que se sente ofendida nos seus direitos pode dizer, como dizia um advogado de Lisboeta com graça: Sr. Juiz, nos termos dos artigos 1º e 2º do Código Civil, veja lá se eu tenho razão. E tirava aquilo tudo para cima do processo, da petição inicial, e coitado do juiz tinha que peneirar o código para encontrar os artigos certos da causa daquele advogado. Ora, esta ideia de livre acesso ao direito e, portanto, de bater à porta dos tribunais para conseguir ter valimento de causa numa pretensão, lembra-me que no direito romano o processo tinha um ritmo trinário. As partes apresentavam os seus argumentos, seguia-se a prova, seguia-se a sentença. E, portanto, o ritmo era trinário. Debate entre as partes, à vista do juiz, a prova feita relativamente àquilo que se argumentava e a sentença. Os romanos não tinham nenhuma condescendência para a litigância de má-fé. O dolo processual em Roma era telúrico. Não havia, a boa-fé era o princípio mãe, regra, e, portanto, não havia condescendência para isso. E o trânsito em julgado da sentença era muito importante, porque eles entendiam os recursos eram escassos. Não posso tratar agora dos recursos no direito romano, os recursos eram normalmente para uma autoridade política, mas em Roma o trânsito em julgado da sentença era o toque da segurança jurídica em Roma. Estava decidido e agora andamos para lá.
Estas duas características levam-me a abordar um terceiro ponto. Eu só tenho 4, de maneira que vou rapidamente para o terceiro ponto, que é este. A construção do direito romano tem pouco a ver com a evolução que nós temos. Primeiro o direito romano, depois o direito romano vulgar, com os visigodos, depois o direito romano comum, com o canónico, depois o humanismo, depois o pandectismo e tal, e agora temos o europeísmo, que encontra no direito romano o fundamento comum do direito europeu. Ora, neste progresso, esquecemos-nos muito de voltar às fontes. Nós temos a tendência, às vezes, de ler textos de doutrinadores e não ir às fontes. E o que é que nos dizem as fontes do direito em Roma? Nós andamos a ensinar que as fontes de direito são a lei, o costume, a jurisprudência e a doutrina. E era a altura, o professor Freitas do Amaral, aliás, na Temis, tem um artigo sobre a revisão das fontes de direito, portanto, um artigo que é mais curto, mas é muito diferente do artigo do professor Castanheira Neves sobre a mesma matéria, em que a revisão das fontes de direito, isto vindo de um professor de direito constitucional e administrativo, não deixa de ser surpreendente. O professor Freitas do Amaral pede que se faça uma revisão crítica das fontes a partir da regra jurídica. E em Direito Romano, na Faculdade de Direito de Lisboa, ao contrário um pouco do que se faz em Coimbra, mas eu acho que é da diversidade que o ensino universitário é feito, nós lembramos que não é a lei que é a fonte de direito, é o direito que é a fonte da lei. Não é? Dizer isto é quase uma heresia nos dias que correm. Porquê? Porque nós temos a tal pirâmide que coloca a Constituição no topo da hierarquia normativa e pronto, e a partir daí raciocinamos dentro deste esquema. Ora, é difícil, se for esta a forma mentis, é difícil, mas não se esgota o Estado de Direito no Estado Constitucional. O Estado de Direito é muito mais do que o Estado Constitucional. Portanto, não basta a licitude da norma legal relativamente à Constituição para que a juridicidade da norma legal esteja garantida. É preciso que de fora se diga direito para dentro. Portanto, se o Estado faz direito, há direito fora do Estado. E nessa medida, o Estado de Direito seria o legislador olhar para a Constituição, dentro do esquema da legística, daquilo que é a ciência da legislação, mas depois, para dar o passo para o jurídico, era preciso que se entendesse isto, e volta ao caso concreto, que é o quarto e último ponto para abordar, ficando, obviamente, até por recomendação do professor Marchand, disponível para as perguntas. Se alguém quiser, em relação ao professor de Direito Romano, fazer perguntas destas que às vezes escapam um bocadinho, até porque a narrativa foi solta e rápida ao entendimento comum. Mas a regra de direito é diferente da norma legal. Não apenas porque as pessoas que criam uma e outra, são diferentes. O legislador tem uma legitimidade política representativa e o jurisprudente não tem essa legitimidade. E o juiz tem uma intermédia. Eu não vou entrar naquela ideia do juiz que cria a norma, isso é outro assunto. Juiz a criar norma, a substituição ao legislador, se é a usurpação de funções, se é a integração de lacunas, eu não vou entrar nisso, isso é um debate muito atual para o meu conhecimento. Eu ficaria nisto. A regra jurídica é criada a partir daquilo que é comum nas soluções dadas a casos idênticos. Nós não, ao contrário da norma legal que pode ser feita de acordo com a ideologia política do partido que ganha as eleições ou das coligações, as normas legais, mesmo quando se diz que o Código Civil é feito de outra maneira e tal, bom, é feito de outra maneira se os políticos quiserem. Se alguém quiser revogar o decreto-lei do Código Civil também vai aí de escantilhão. Não é por aí não é na forma que se encontra a solução. A regra jurídica é assim. Tudo o que é comum, as soluções dadas a casos idênticos são colocadas em perspectiva. Depois vai-se buscar uma régua que é chamada regulae, em latim dá para régua e dá para regra, e faz-se um risco direito, que une todas as coisas que são comuns nos casos. Estão a ver como isto tem geometria e tudo. Uma régua, uma regra, e chama-se ao risco feito pela regra o derecto, que é direito. O risco. A régua não faz riscos tortos, faz riscos direitos. Portanto, só se chega ao direito pela regra, não é pela norma.
é pela regra. E esta regra jurídica assim construída não está a ser ensinada, nem está a ser vivenciada. Então o que é que fazemos nós à falta de melhor? Falamos de princípios. Parece até uma disciplina de teologia moral. Os princípios do direito, os princípios gerais do direito. Ora, peço desculpa pela opinião contrária, mas o direito não tem princípios. O direito tem regras. O direito tem regras. E estas regras são construídas assim. E são servidas para ver se os juízes interpretam as normas legais de acordo com as regras jurídicas. É a única forma de leis gerais e abstratas aplicadas por juízes conseguirem fazer justiça no caso concreto. A generalidade e a abstração da lei, o juiz quando diz, eu estou a aplicar a lei, mas não é para isso que aí está, isso são os funcionários públicos, parece-me a mim. Os funcionários públicos é que estão submetidos ao princípio da legalidade estrita, têm que aplicar a lei, feita pelos chefes deles, porque ali há hierarquia. O juiz não tem hierarquia, tem instâncias, mas não tem hierarquia. E, portanto, o que é que deve fazer o juiz? Deve procurar interpretar a norma legal de acordo com a regra jurídica. Se ela está escrita, ótima, se não está escrita, não está. Porque existem muitas regras jurídicas que estão escritas, basta consultar o digesto, e que depois não passaram nem para o Código Civil, nem para o Código de Processo Civil, nem para coisa nenhuma. Eu terminaria dizendo isto. Creio que o direito romano pode ajudar muito na organização judiciária, na simplificação do processo. Ontem, eu creio que não estou a cometer uma inconfidência, o Sr. Primeiro-Ministro deu uma aula aqui na Faculdade de Direito e disse que era tão bom que o Código de Processo Civil tivesse 50 artigos. Eu disse, bom, se conseguir isso é uma vitória, não é? Agora 50 artigos, talvez aqui quem tem mais competência do que eu possa dizer se algum Código Civil hoje, dada a complexidade processual, pode vir para os 50 artigos. Eu não creio, mas que simplificava bastante, e já estamos a fazer as reformas certas, dar ao juiz um bocadinho mais de auctoritas no processo. Temos que confiar mais nos juízes, e dito isto numa altura destas até parece assim uma heresia, mas temos que confiar mais nos juízes. Temos que acreditar que os juízes têm, com o conhecimento e o domínio do processo, os juízes podem, aplicando leis, não deixando ao livre-arbítrio, podem chegar lá conhecendo aquilo que foi Roma. Roma não ressuscita, nem o pretor vem aí outra vez com a sua púrpura, mas o juiz pode colher no direito romano inspiração para a sua função de hoje. E assim, senhores professores, talvez, quando se fizer um curso de preparação para o SES, não se limite isso a uma mera preparação técnico-legal de ligar os códigos substantivos e os códigos processuais, mas dar alguma noção daquilo que o trabalho do juiz pode ser quando ele está mais ligado à regra de direito que à aplicação cega da norma legal. Sr. Professor Marchante, Sra. Professora, Sra. Juíza Conselheira, espero ter pelo menos correspondido às baixas expectativas que normalmente se tem sobre um historiador do direito ou um romanista a falar em colóquios sobre tribunais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Como é evidente, as expectativas que nós tínhamos foram plenamente atingidas, todos nós os conhecemos, no problema não se põe. Agora, terminou a sua exposição com um ponto que eu realmente tentei dizer, embora muito depressa, quando falei da apresentação dos temas, que é, no fundo, a importância que tem o conhecimento das funções, enfim, do Iudex e da forma como era organizada a justiça e como, enfim, os poderes que tinham para o correto exercício da função jurisdicional, para além de ter falado de muitos outros pontos que eu considero bastante importantes, mas que não sei se haverá oportunidade ou não de falar disso, desde a legitimação dos juízes, à importância da fundamentação das decisões judiciais, ao papel da jurisprudência entendida à moda moderna que tem na administração da justiça, enfim, muitas outras questões sobre os momentos essenciais que deve ter qualquer processo civil, que de facto são 3, depois em concreto pode haver mais umas fases intermédias ou não, mas na realidade continuam a ser esses os 3 momentos essenciais que qualquer processo tem que ter,
a relação entre o direito e a norma e a fonte de direito, tudo isso são questões que se calhar justificava ser aqui conversado. Essa a afirmação de que o direito não tem princípios é um bocadinho perturbante, mas nós percebemos o que é que o senhor professor queria dizer com isso, e agradeço em nome dos juízes o voto de confiança, enfim, no papel dos juízes e, enfim, e muitas outras características que os juízes, a meu ver, têm. Pronto, muito obrigada.